Sabe aquilo que a gente escuta, que toda a história tem dois lados? Pelo menos dois lados? Imagina você poder acompanhar dois lados de uma mesma história, duas visões do mesmo acontecimento. É isso que o Milton Ratum faz com a gente na trilogia do Lugar Mais Sombrio. E hoje a gente vai falar do Dança dos Enganos, aqui no Entre Pontes. E antes de começar o vídeo, eu vou lembrar vocês de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, para que a gente possa continuar com esse projeto de disseminar a literatura, porque ler é imprescindível. Bom, e vamos terminar então a trilogia do Lugar Mais Sombrio falando de Dança dos Enganos. Quando eu comecei o primeiro vídeo, eu comecei falando, são dois livros, um é continuação do outro. E depois eu me dei conta que não, que são 3 livros, é uma trilogia. Mas o Milton ele demora muito tempo para escrever de um livro para o outro. Então, o terceiro livro demorou muito para poder sair com relação ao segundo livro. Inclusive, eu tive a sorte, a coincidência, não sei como dizer, de ler os 2 livros pouco antes do lançamento do terceiro. Então, eu não tinha lido nem o primeiro, nem o segundo volume. Comecei a ler porque me encantei mesmo com a escrita do Milton Ratum, principalmente no Cinzas do Norte. Então eu comecei a ler muito da obra dele, li esses 2 livros, eu falei, gente, eu tô lendo os 2, assim, à beira da saída do terceiro livro. Então saiu Dança dos Enganos, eu tive a oportunidade de ver, de ouvir, né, ver e ouvir o Milton Ratum no lançamento desse livro aqui em Belo Horizonte. Foi incrível poder escutar dele como que foi, né, a construção dessa trilogia, não só desses livros, ele falou um pouquinho de outros livros também, falou muito da importância da literatura, falou muito da importância da literatura ser incentivada nas escolas, tanto que isso muda. Então foi uma noite fantástica, assim. Mas vamos falar do livro. Nos 2 primeiros volumes, a gente escuta então a história através do Martim. E ele termina o segundo volume com uma pergunta relacionada à memória e à lembrança. No terceiro volume, a gente escuta toda a história através da Lina, da mãe dele. Então agora quem está contando pra gente a mesma história é a Lina, só que do ponto de vista dela. E isso muda tudo. Ela começa, então, o livro contando um pouco dela. Como que foi a infância, já começa ali na adolescência, como que foi o encontro dela com o pai, com o Rodolfo, né, que é o pai do Martim. Inclusive, ali já no primeiro capítulo, a gente entende o título do livro, né, A Dança de Enganos. E eu acho que essa dança de enganos ela vai acontecer na vida da Lina quase toda. A gente vai acompanhando isso, então, e algumas perguntas que o Martim se faz ao longo dos 2 livros são respondidas pela Lina nesse. Então, algumas dúvidas que ele vai tendo de onde que a minha mãe tá, por que a minha mãe escreveu isso, por que a minha mãe fez isso, o que aconteceu naquele momento, a gente vai entendendo com as respostas dela. Ao mesmo tempo, Lina também tem muitas dúvidas, o que está acontecendo com o filho nesse período. Mas a gente já sabe, porque isso já foi respondido tanto no primeiro quanto no segundo livro. Então a história ela vai se completando. Então os pedacinhos que estavam faltando ali, a gente vai conseguindo encaixar. Então a gente entende por que da não resposta de uma carta, ou a gente entende por que a determinada carta foi escrita. A gente vai completando essa história com os 2 pontos de vista, a do filho e a da mãe. Quando falou desse terceiro livro, né, e aí eu fui ler, fui entender, fui ler inclusive uma entrevista que o Milton Ratum tinha dado para uma revista, e aí quando ele falou, né, esse livro vai ser falado na voz da mãe, né, quem tá contando é a mãe. Eu falei, não, esse livro vai mexer comigo, não vai ter jeito, né, porque uma coisa é a gente tá passando, outra coisa a mãe da gente assistindo a gente passar. Uma coisa é o meu filho tá passando, o que ele tá vivendo ali.
e a outra é eu vendo o que ele está passando. Eu falei, nossa, esse é um livro que vai me sugar. E não me enganei. Eu li esse livro em questão de um dia para o outro, assim, eu não conseguia parar de ler o livro. E a Lina, ela vai contando a história com a suavidade de uma mãe, mas com a profundidade que só quem maternou conhece. Então o amor dela por Martim vai ultrapassando tudo que a gente acha que não tem como ultrapassar. Inclusive, ela vai se renunciando em nome desse amor, em muitos lugares. No vídeo passado, eu falei que quando eu li o primeiro e o segundo volume, o não dito ficou muito presente assim, na minha cabeça. No terceiro, mesmo completando alguns encaixes, esse não dito ainda está muito presente. Ele está muito presente na vida dela. Então tem muita coisa ali que não é falada, mas que ela percebe claramente. Tem muita coisa ali que não foi contado para ela e ela sofreu as consequências de não estar sabendo, de não ter percebido o que estava acontecendo. De ninguém ter chegado para ela e contado o que era o real, qual que era a real daquela situação. Então Lina vai vivenciando tudo aquilo, e aí muitas vezes quando ela descobriu e que ela bateu de frente com a realidade, foi mais fácil para ela lidar do que quando estava tudo ali nas entrelinhas, tudo escondido. Gosto muito de algumas colocações, de uma estrutura que o Milton Ratum faz. Então, por exemplo, o novo marido da Lina, ele é artista e aí ele pinta, faz esculturas no porão da casa, então é onde também ele guarda muitos segredos que ela não pode ficar sabendo, que depois ele descobre. Então essa ideia, né, de o que está escondido, está ali no porão, está guardado. Gosto muito dessas jogadas de escrita dele. E o livro, então, vai trazendo para a gente o ponto de vista dela. Eu fiquei ansiosa o livro inteiro, porque eu queria muito um final, eu desejava muito um final. Ao mesmo tempo em que eu temia muito outro final. E aí, não aconteceu nenhuma coisa nem outra. O livro termina de uma forma tão surpreendente, mas que quando ele termina, você fala, gente, isso estava na cara o tempo inteiro. Mas sabe esse não dito que marca a escrita dessa trilogia? É isso. Não foi dito. Ficou ali, dançando no meio das palavras, no meio das frases, no meio dos acontecimentos. E esse dançando, a gente acabou se enganando nas coisas. Então, Dança dos Enganos, eu acho que não podia ter tido um título melhor para poder descrever como que é o fechamento dessa trilogia. Bom, como eu estou fechando, então, esses 3 livros, eu quero muito recomendar. São livros maravilhosos, é uma escrita muito gostosa. Não vou falar que são livros que não são angustiantes, porque são. Dança dos Enganos, então, teve um capítulo que eu tava com medo até de virar a página, eu ficava o tempo todo, será que eu viro, será que eu não viro? Eu tinha que lembrar, não, gente, é ela que tá escrevendo, calma, vai ter continuidade. Então me dava essa angústia, mas é uma escrita muito fácil, muito gostosa. Você tem que ir pegando ali mesmo, né, esses detalhes, essa maravilha dessa escrita do Milton Ratum. Mas acompanhar a história do Martim e ter a oportunidade de escutar o outro lado dessa história, olha, é fantástico. Então, mais do que recomendado, a trilogia do Lugar Mais Sombrio. Então, se você já leu os 3 livros, ou está lendo, ou está começando a trilogia, me conta o que você está achando. Se você já terminou os 3 livros, me fala se o final te surpreendeu também, ou se você já mais ou menos sacou antes de mim o que estava acontecendo ali. Porque eu confesso que só quando terminou mesmo é que eu falei, meu Deus, tive que fazer todo um retorno pro meu eu para entender que aquilo ali já estava meio que explícito. Ou implícito, né? Depende de como que você está se colocando nesse lugar. Enfim, me conta se você já leu. Se você não leu a trilogia, mas leu algum livro do Milton Ratum que acha que eu preciso ler, deixa para mim também nos comentários. E não esquece de curtir o vídeo, seguir o Entre Pontes, compartilhar, porque afinal, se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque não achou o seu livro certo.
E Milton Ratum tem uma grande chance de te fazer apaixonar muito por ler. Até a próxima quinta.